Vamos então à primeira pergunta, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Olá, doutor. Meu nome é Ana e eu tenho uma dúvida. Como é que a gente pode saber se há algo mais sério com uma criança como a hiperatividade ou se ela é somente a mais levada da turma? Boa pergunta, Ana. Obrigada. É verdade. Às vezes a gente confunde, né? Se é hiperativo, a criança não para um minuto. Então aqui tem algumas dicas que os psicopedagogos, neuropsiquiatras sempre orientam a gente. Primeiro, as crianças que são hiperativas, elas têm atitudes muito impulsivas. Quer dizer, do nada sai que nem um rojão para fazer as coisas. Cansa muito rápido das atividades, dificuldades na escola. Esse é um ponto-chave, porque as crianças que são normalmente muito espertas vão bem na escola. Já o hiperativo, por ter um pouco, às vezes, de déficit de atenção, ele vai mal na escola. E problemas com disciplina e organização em casa, com os amigos, na hora de brincar. Realmente você vê que ele não consegue exercer e fazer atividades normais. Se concentrar, né, doutor? Não consegue. Por isso que os pais precisam ficar muito atentos. E o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH, afeta 5% das crianças em todo o mundo. E esse também é o tema da nossa próxima pergunta, que chega direto das ruas. Vamos ver. Olá, doutor. Meu nome é Nathalie. O que os pais devem fazer em casa para amenizar a agitação de uma criança hiperativa? Boa, Bom, Ana. geralmente, doutor? o que os pais devem fazer, porque realmente preocupa a família inteira. Então, a primeira coisa, procure criar uma rotina. Segunda-feira vai cedo para a aula, terça-feira vai para a natação, criar rotina no dia. Impor limites. Por um exemplo, agora você não pode mais ficar no seu iPad, você não pode mais ficar no celular. Outra coisa importante é estabelecer regra. Então, o que você pode? Toma banho, vai se secar. O que você não pode? Tomar banho, sair molhado lá fora, sujar, quer dizer, por regra. E, finalmente, fazer atividades complementares, como, por exemplo, aprender um outro idioma, tocar um instrumento, brincar com a irmã, alguns jogos de quebra-cabeça. Então, essas condutas que os pais, os professores e os educadores fazem, ajuda muito a criança. E temos uma pergunta muito bacana que chegou agora da internet. Vamos ver. Vamos lá. Olá, doutor. Meu nome é Eliana e eu tenho uma dúvida. Como eu posso descobrir se a falta de atenção de uma criança é algo mais sério? Existe algum sinal importante? Boa pergunta, Eliana. Muito obrigada. Boa. Então, a falta de atenção nas crianças chamam a atenção e você deve ficar atenta para quais sinais principais. Primeiro, dificuldade para manter atenção em tarefas cotidianas. Segundo, dificuldade para prestar atenção nos detalhes. Problemas de organização em geral. Tendência a evitar tarefas que exigem um esforço mental, como resolver pequenos problemas. Distração constante por estímulos externos, qualquer passarinho que passa, qualquer som que tenha, e esquecimento frequente. Você acaba de falar uma coisa, de repente a criança fala, mas o que é mesmo aquilo? Porque ela não está prestando atenção naquilo que está acontecendo ao redor dela. Então isso pode estar diante de um quadro de déficit de atenção. Tem diagnóstico e tem tratamento. Agora, para fazer esse diagnóstico, tudo isso que você falou aqui, doutor, escutando isso, para mãe de primeira viagem, ou que nunca passou, não teve contato com esse tipo de problema, quando vê o filho fazendo isso, muitas vezes acha que é manha, que é falta de zelo na escola, que não está afim de estudar, mas pode ser sim um problema mais sério. E o déficit de atenção, quando não diagnosticado, vai gerar o adulto com déficit de atenção. Então é aquele adulto que não para no emprego, é aquele adulto que não passa nos testes de aptidão, é aquele adulto que não consegue manter um relacionamento normal entre os filhos e a mulher. Então vai dar problema na fase adulta. Então o diagnóstico não é difícil, pode ser trabalhoso, mas ele tem que ser feito na fase infantil, porque a terapia, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que é a base do tratamento do TDAH, é muito bom. E o uso de medicamentos também ajuda muito nesses quadros. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Bom, tem mais uma pergunta das suas, doutor. Oi, meu nome é Lara. Eu gostaria de saber se uma criança que tem TDAH precisa de medicamento? Obrigada, Lara. Então, e aí, doutor? o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele infelizmente ele não é só curado com terapia,
cognitivo-comportamental e técnicas, mas nós temos que usar estimulantes. Geralmente os estimulantes são à base de metilfenidato ou as anfetaminas. Esses 2 medicamentos são aprovados no Brasil, a Anvisa disponibiliza e o tratamento é muito eficiente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.